A ciência garante que ser atingido por um meteorito caído diretamente do céu é algo praticamente impossível. As chances disso acontecer seriam as mesmas de uma pessoa ser atingida por um tornado, um raio e um furacão ao mesmo tempo. Mas contrariando todas as expectativas e estatísticas, em 1954, em meio à Guerra Fria, a americana Anne Hodges entrou para a história por ser a única pessoa de todos os tempos a ser atingida por um meteorito. E nós, aqui do Universo Curioso, fizemos algumas pesquisas para contar para você esse caso bastante inusitado. Conheça agora o caso real da única pessoa a ser atingida por um meteorito na história. História. Era uma tarde ensolarada de inverno no final de novembro de 1954, e Anne Hodges cochilava no sofá da sua casa em uma pequena cidade americana, no Alabama. Subitamente, ela foi acordada por um objeto arredondado, do tamanho de uma bola de beisebol, destruindo o seu telhado. Depois de fazer o estrago no teto, o pedaço de pedra negra ainda quicou em um rádio e acertou Anne em cheio na região da cintura. Como confirmaria um geólogo poucas horas depois, a esfera se tratava de um meteorito, e o seu impacto no corpo de Anne, além de deixar um grande hematoma perto da barriga, ainda fez com que ela entrasse para a história como o único caso confirmado em um ser humano atingido por uma pedra do espaço. A probabilidade de sofrer um acidente deste tipo é absurdamente remota. Pense em quantas pessoas já viveram ao longo da história humana, disse o astrônomo especialista em meteoros, Michael Reynolds, a National Geographic. Você tem mais chances de ser atingido por um tornado, um raio e um furacão, todos ao mesmo tempo, afirmou ele. Talvez por causa desta improbabilidade, muitos dos moradores da cidade não compraram a história. Quando Eugene Hodges, marido de Anne, voltou do trabalho naquele dia, encontrou sua casa cercada por curiosos, querendo entender o que havia ocorrido. Em plena Guerra Fria, muitos estavam convictos de que aquilo tinha sido um ataque da União Soviética. Para evitar que a situação saísse do controle, o xerife local confiscou a rocha e a enviou à Força Aérea, o que deu o ultimato de que era mesmo um meteorito. A população se tranquilizou com o anúncio e iniciou uma campanha para que a pedra fosse devolvida a Anne, que concordava com a ideia. A disputa legal. Passado o alarde após a queda do corpo celeste, o que assumiu o palco foi uma verdadeira disputa de paternidade pelo pedregulho. Anne e seu marido, Eugene Hodges, quiseram manter para si. Entretanto, como a casa era alugada, a proprietária, uma mulher chamada Bird Guy, se interessou pela posse. De fato, Bird conseguiu obter o fragmento legalmente, a contragosto da opinião pública, entretanto. Só que Eugene estava realmente convencido de que o meteorito poderia ser vendido por uma alta soma. Dessa forma, o casal adquiriu o pedregulho pelo valor de $500, a fim de leiloá-lo, o que acabou se mostrando uma escolha bastante infeliz. Ninguém se interessou em oferecer uma quantia apreciável, e os Hodges acabaram por doar o corpo celeste a um museu de história natural, em 1956, onde se encontra até hoje. Meteorito vale um bom dinheiro. O fato é que a única pessoa que realmente saiu ganhando com toda essa história foi um fazendeiro chamado Julius McKinney. Um dia depois de Hodges ter sido atingida pelo meteorito, ele encontrou vestígios do astrolito numa estrada de terra perto de suas propriedades. Era um pedaço com menos da metade da massa do pedaço encontrado na casa de Hodges, e com menos notoriedade também, descreveu o jornalista de astronomia Phil Plait, do Slate Magazine. Julius percebeu que poderia faturar com isso, e acabou vendendo o pedaço do meteorito. Com o dinheiro que recebeu, comprou outra fazenda e um carro usado, sem que para isso sofresse algum tipo de arranhão ou grande exposição midiática. O fim da novela. Após o ocorrido, Anne acabou por sofrer uma crise nervosa e se divorciou de Eugene em 1954. Ela morreu em 1972, aos 52 anos, de insuficiência renal. O motivo? De acordo com o marido, Anne jamais conseguiu se recuperar totalmente do frenesi gerado pela queda do meteorito. Este não é o único incidente relacionado ao meteorito já relatado, é claro. Porém, outras histórias não possuem provas suficientes. Já houveram diversas fraudes e histórias estranhas que ganharam as páginas dos jornais mais sensacionalistas. Mas houve apenas uma pessoa que confirmadamente foi atingida por um meteorito na história da humanidade. A americana Anne Hodges. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.